pergunta, não, eu quero que você me responda se não tô igual a Pucca, porque senão eu perdi meu cabelo. Pucca, Magaru, ele é bonitinho. I took my time, I never touched when we danced, you tease me all night. Sugar rush. Oi, eu sou a Bia do canal Garota Literária e hoje eu vou falar da série Sem Limites, que em inglês é Too Far. Só que eu não tenho o livro porque eu li ele na versão virtual. A história é sobre uma garota chamada Blair, que ela acabou de perder a mãe e junto ela perdeu a casa e o dinheiro porque a mãe estava com câncer. Para pagar as despesas médicas, ela teve que vender a casa que seria dela de herança. Então ela ficou sem lugar para onde ir. Ela ficou sem... Então ela ficou sem lugar para morar, sem dinheiro. E a única pessoa que ela tinha como pedir ajuda seria o pai. Só que o pai dela abandonou há 5 anos, desde que um acidente na sua família ocorreu. Então ela ficou meio desamparada, porque ela fica, meu Deus, meu pai não vai me ajudar. Ele me abandonou porque queria me ajudar agora. Ela liga pro pai então e ele manda a Blair ir pra casa, praia dessa nova família dele. Chegando lá, ela descobre que o pai fugiu mais uma vez. Ele foi para Paris com a nova esposa dele e a única pessoa dessa nova família seria o filho da nova esposa dele, que era o Rush. Eu acho que é assim que se fala. Rush, 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 Rush. Aí ela chega na casa e o Rush é todo meio grosso assim com ela. Ela se sente bem... Ela não se sente bem-vinda. Caceta! Ela não se sente bem-vinda na casa porque ele começa a tratar assim muito mal. Ela fica, meu Deus, ele não me quer aqui. Porque ele não gostava do pai dela. Ele achava que esse novo padrasto. Ele achava que esse novo padrasto dele era um cara muito aproveitador. E o pai dela já tinha causado muito mal para a família dele. Então ele, assim, odiava completamente o pai. E ele odiava a Blair antes mesmo de conhecê-la. Mas aí, quando ela chega na casa dele pedindo um lugar para ficar, procurando pelo pai, aí ele fica meio indeciso e tal, e fala, fica aí por uma noite, né, porque não vou te abandonar. Aí ela fica, só que acaba que ela vai ficando mais tempo, porque ela não tem pra onde ir, e ela só pede pra ficar até arrumar um emprego. Aí nessa estadia dela na casa dele, eles começam assim a se conhecer e ele vai vendo que a Blair não é nada do que ele pensava. Ela é uma garota assim super diferente. Ele achava que ela seria aproveitadora assim como o pai dela. E não é verdade, porque ela não tem nada de aproveitadora. Ela fica lá quietinha na dela, super ingênua, super legal e ainda arruma um monte de bagunça dele. Porque eu achei aquele cara assim que ele só dá festa, ele dá um monte de festa na casa dele, porque ele é meio que um rico. Ele é rico mesmo, porque ele é filho de um... Não, o pai dele, né, ele é filho de um cantor de rock, não sei se ele é bem cantor na banda, mas ele é filho de um roqueiro, o pai dele é famoso, tá numa banda de rock lá, então ele é rico. Aí ele tem uma casa assim, super gigante, tudo muito gigante, tem carro legal, né, então ele dá um monte de festa e a casa fica mó zona e a Blair arruma tudo pra ele. Ela fica lá tipo, pô, vou limpar porque ele vai gostar de mim. Só que ele fica por conta que ela fica limpando as coisas dele, começa a tratar mal, joga um monte de verdade na cara dela e no começo do livro a gente fica odiando demais o Rush. Mas aí, né, ao longo da história, a gente vê assim a mudança dele, assim, ele era uma pessoa, virou outra completamente diferente. Ele começa a tratar a Blair diferente quando ele percebe que ela não é aquela pessoa que ele achava que ela seria, né? Ela é uma menina ingênua, doce, feliz, sei como é uma pessoa feliz, né? Ele começa a gostar dela e falar, ela não é assim. Só que ele não podia gostar dela, porque a irmã dele, a Nan, ela inferniza a vida de todo mundo no livro, tipo, todos os livros, né? E ela odeia muito a Blair. Então, assim, ela quer que a Blair saia da vida deles de qualquer jeito. Então ela fica assim, você não pode gostar dela, que ela é assim, ela é aproveitadora, ela blá, 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 blá. E o Rush sempre cuidou da irmãzinha dele, porque a irmã dele não tinha pai. Ela meio que sempre ficou muito triste, porque a mãe deles não deu muita atenção pra nenhum dos dois. Então ele sempre foi um paizão pra ela, sempre passou a mão assim na cabeça, sempre mimou muito a Nan. Quando a Blair chega e ele começa a ver que ele vai gostar da Blair, que ele vai se apaixonar, que ele já tá lá loucaço assim, né, só pensa na Blair,
Ele fica, meu Deus, eu não posso gostar da Blair, porque, né? A Nan vai me matar. Ela vai ficar triste comigo. Ela vai matar a Blair. Ele fica nessa indecisão toda. Mas, no meio do livro, ele fala assim, Nan, quer saber? Vai se catar que eu vou ficar com a Blair. Ele e a Blair, eles começam, né, a se gostar. A Blair já estava assim, loucona por ele desde o começo do livro. O Rush também, só que ele não demonstrava isso por causa desse ódio familiar com a Blair. No meio do livro, eles ficam juntos, felizes, todo mundo ignorando a Blair e coisa e tal. Até que, naquele momento mais feliz da vida deles, que estão lá, uau, naquele fogo, vem uma verdade assim, familiar sobre a Blair, a Nan, o Rush e os pais. Que meio que acaba com a confiança dos dois, assim. A confiança da Blair no Rush, porque ele sempre soube desse segredo e nunca contou pra ela. Então fica, meu Deus, você nunca confiou em mim. Você tá comigo e você não me ama. Você escondeu essa verdade de mim. Aí ela fica assim, bem triste com ele, fica chateada com todo mundo, porque todo mundo acaba com o mundo dela. Tudo que ela achava que ela conhecia era uma mentira. Ela sai da casa do Rush, volta pra antiga cidade dela, do Alabama, pra fugir. Porque ele vai atrás dela e fica naquela luta assim, né? Não vou deixar você ir, eu te amo. Esse começa o segundo livro. Acaba que ela descobre coisinhas assim sobre ela e sobre ele, que ela fica meio assim, não sei o que eu faço, se eu fico aqui, se eu volto, porque, né? E aí acontece algo com ela e com ele, que ela se vê na obrigação de voltar, porque ela já não está incluída sozinha nessa história e ela precisa do apoio do Rush nessa situação que ela passa. A série é dividida em 3 livros. Tem o Paixão Sem Limites, que é o primeiro, que conta toda essa história desde que a Blair chega em Rosemary, que é a parte do litoral onde ela se encontra, até a parte que ela volta pro Alabama. O segundo livro conta essa parte em que ela está na antiga cidade dela e que o Rush está tentando, né, conquistar de novo a confiança da Blair e tentando trazer ela de volta pra Rosemary. No meio disso tudo acontece várias coisas, acaba que ela tem que voltar pra Rosemary pra resolver alguns problemas, que ela não podia ficar nessa cidade natal dela porque ela não tinha onde ficar, né, a casa dela estava vendida e tudo mais, ela só podia contar com alguns amigos que não eram tão amigos assim dela. Ela volta pra Rosemary pra ficar com a amiga dela, Beth, que foi uma menina que ela conheceu no trabalho dela, elas viraram super amigas e tal. O terceiro livro já é o livro mais bonitinho, que é aquele livro que o Rush e a Blair, né, estão lá se reconciliando, porque, né, não tem nem como você vai ler uma série toda e você espera que eles não fiquem juntos. Porque eles vão ficar, né, tipo igual o filme. Sempre tem um finalzinho feliz. Ou não. Aí, bom, ela volta pra Rosemary e tal, e o terceiro livro conta mais desse reencontro da Blair e do Rush, e desse entendimento entre eles do relacionamento que eles vão construindo. Porém, no terceiro livro, tem partes que não são sobre eles, são sobre outros personagens. Porque essa série, mesmo ela sendo dividida só em 3 livros, esses livros só contam a história do Rush e da Blair. Tem outros fora da série que não são incluídos nessa, são adicionais, que é de outra série, que no caso seria a série Rosemary, esqueci o nome da série. Mas é a série do lugar onde eles ficam que conta a história da dela e do Woody, que o Woody é um cara que ajuda a Blair, que é o dono do clube onde ela começa a trabalhar. E é uma história muito bonitinha também, então vale a pena ler, porque quem já leu essa série do Rush da Blair ou vai ler ainda, é muito interessante começar a ler, porque conta a história desses outros personagens e o Rush e a Blair aparecem algumas vezes, então se você gosta muito dos personagens é legal. Tem outro livro também, que é sobre o Grant e a Harold. Se não for aqui assim que se fala, ficou lindo esse nome, tá bom? Porque, Harold, que não queria ter o nome deles, tá? Muito bonitinho. Então é sobre a história deles dois. A Harold, ela é a irmã da Nan, que é aquela insuportável em todos os livros. E o Grant é o irmão do Rush. Não é bem um irmão, assim. Ele é filho do terceiro marido da mãe do Rush. Então eles são meio que irmãos emprestados, mas eles ficaram amigos a vida toda, então eles ainda se consideram irmãos. Então tem esses livros, da dela com o Woody, do Grant com a Harold e do Rush com a Blair. Então se vocês quiserem ler, né, todos aparecem. O Rush, a Blair, o Woody e a dela, é meio que um conjunto de coisas. E vai ter um livro sobre a Beth e o Trip,
que no caso a Beth é amiga da Blair e o Trip é um carinha que aparece lá pra estragar a vida dos outros. Mas vai ter um livro sobre eles que eu ainda não li, mas assim que lançar eu vou catar ele, porque eu preciso ler, porque eu gostei muito da série. É muito bonitinho, chorei assim o tempo inteiro. Agora eu vou falar sobre os personagens. A Blair é aquela menina que já sofreu muito na vida, porque né, a mãe dela morreu, o pai dela abandonou as duas num momento difícil em que a mãe estava doente. Ela perdeu amigos, perdeu a casa, deixou a cidade para fugir, encontrar algum lugar, porque ela não tinha mais onde viver. Mas, apesar disso tudo, ela é aquela menina, tipo, super forte, porque ela superou todas essas dificuldades da vida e ela acredita que ela mesma pode se reerguer. Então, ela vai na cidade em busca de emprego, em busca de casa, porque ela acha que se ela estiver bem com ela mesma, tudo dará certo. E ela desde sempre foi doce, ela é aquele amor de pessoa que super generosa, quer cuidar de todo mundo assim, mas sem ser chata, porque ela não é tipo boazinha ao extremo, ela é uma boazinha legal. O Rush já é totalmente o oposto da Blair. No primeiro livro ele é aquele cara assim, mó grosso mesmo, ele é mandão, meio arrogante, um pouquinho egocêntrico e tal, então no começo do livro você fica meio, né? Mas é aquele típico cara de livro assim, de romance que muda da água pro vinho pra você ficar encantadinha, né? Então ele é assim. Ele é aquele cara grossão e tal, que não acredita na vida, pega um monte de mulher, né, por aí, não quer saber de relacionamento. Mas aí chega a Blair, muda com isso tudo. E no terceiro livro, você não consegue mais enxergar esse primeiro Rush, porque ele já tá assim, totalmente coração de urso, sabe? Ele tá amando todo mundo, querendo cuidar de todo mundo. Tem a Beth, que é amiga da Blair. Ela é aquela menina, tipo, meio saidinha, né? Mas ela é a única que ajuda a Blair no começo, muito legal. Então, ela tem nosso apoio, porque ela é uma pessoa legal. O Grant, que é o irmão do Rush, irmão postiço, né? Ele também ajuda a Blair no início. Foi ele que convenceu o Rush a deixar a Blair ficar na casa, porque o Rush odiava muito a Blair. Ele é aquele cara que desde o início a gente gosta dele porque ele é legal, ele cuida da família e cuida da Blair, ele acolhe ela assim, que chega e tal. Ele é um cara super legal. A Nan, por último, que é a irmã do Rush, ela é completamente desagradável. Ela sofreu muito na infância, só que ela não é o tipo de pessoa que sofre e supera. Ela pegou aquilo, botou dentro dela e pensou, vou ficar amargurada pro resto da minha vida. E ela fica assim, e acaba que ela desconta tudo que ela já passou na vida nas outras pessoas. Ela acha que a culpa não é dela, que a culpa é dos outros. A culpa dela sim, porque ela é desagradável, ninguém gosta dela por causa disso. Mas ela não consegue entender. Bom, o livro, ele é todo narrado pela Blair, pelo ponto de vista dela. O primeiro livro, a Blair começa a narrar, o segundo também. O terceiro tem narrativas do ponto de vista da Blair e do Rush. Tem um quarto livro da série que não é considerado da série, é meio que um adicional, que é a história desde o começo do Rush e da Blair, acho que até o segundo livro, contado pelo ponto de vista do Rush. Todos em primeira pessoa, né, como os outros são contados pela Blair, a autora fez esse adicional contado pelo Rush para as pessoas saberem o que ele estava pensando, né, porque tem umas leitoras que estão muito fanáticas por personagens. Eu acho que esse foi um deles, porque né, todo mundo ficou meio que viciado no Rush e na Blair. E tem aqueles livros adicionais que eu disse, né, dos outros personagens, que vale muito a pena ler, porque todos complementam a história, assim, é muito legal. Sobre a autora, quem escreveu o livro foi a Abby Glines, acho que é isso, o nome assim, né, Abby Glines. Ela sempre gostou de escrever, ela não divulga muito a vida dela, ela fala que ela gosta de escrever sobre outras pessoas, porque se ela gostasse de escrever sobre ela, ela faria uma autobiografia. Né? Tudo bem? Então, a única coisa que a gente sabe sobre ela é que ela gosta muito de Twitter, porque ela twitta, tipo, cada segundo, ela twitta sobre tudo, mas isso é bom porque ela dá, né, assim, umas diquinhas sobre o personagem. Então, se você gostou do livro, ou vai ler e gostar, você segue ela no Twitter, porque provavelmente é uma boa, né? Ela nasceu no Alabama, então por isso que o livro dela tem sempre uma cowgirl, assim, né? Coisas que saiu do Texas e tal. Ela morou lá a vida inteira, até que ela conheceu um cara, começaram a namorar e ela sumiu com ele. Ele foi sair da cidade e ela saiu da cidade com ele pra viver juntos. Ela é casada com ele, tem 3 filhos.
Ainda bem que deu certo, porque senão ela ia estar triste em outra cidade, sozinha. Então, gente, é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, curte minha página no Facebook, me segue no Twitter e no Instagram e entra no meu blog, que é www.garotaliterária.com.